Com você, Marina. Gê, boa noite a todas. Estamos começando aqui nossa sessão de perguntas e respostas. Eu e Gênia, facilitadoras do Quinto Chakra. Então, quem tiver perguntas para a gente sobre a aula, sobre os temas da enquete, pode ficar à vontade para abrir o microfone e vamos começar. Que ali naquela enquete dá pano para manga, né, minha gente? Quanto desafio sai desse quinto chakra? Socorro. E você sabe que tem, hoje na minha roda dos sonhos, agora de 5 horas, teve pessoas que não participaram, né? Não estão participando da jornada e trouxeram hoje sonhos totais de quinto chakra. Você vê como é que a egrégora é forte, né? Está nessa vibração. Gregora Posso tá. perguntar? E Pode, Francisca. Francisca, Gente, o quinto chakra é um chakra, quando vocês falam essa questão do limite, que eu tenho muita dificuldade. Aí eu tenho a seguinte dúvida: o meu sistema, como é que a gente diz, auditivo, está bem prejudicado. Isso pode estar ligado a esse meu problema de não usar direito o quinto? Francisca, essas questões, né, do corpo físico podem estar relacionadas, né? A gente não tem como dizer com certeza, né? Aqui a gente não está num lugar assim para dar um diagnóstico, mas sim o ouvir ele também faz parte, né, do nosso quinto chakra. E aí, como você trouxe essa questão do limite, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Você quer saber se a sua dificuldade por limite, né, que tem relação com o quinto chakra, pode de alguma forma estar te causando essa questão auditiva, é isso? Não, eu sei que a questão do limite tem a ver com o quinto chakra, mas assim, esse quinto chakra aqui atingiria, porque na medicina ocidental aqui é ouvido, nariz e garganta, é tudo junto, né? Aí a minha dúvida era se essa minha questão de não saber usar e, digamos assim, equilibrar o quinto chakra, poderia ter causado no caso, essa doença no ouvido, né? Energeticamente existe essa relação, né? Agora, no seu caso, não dá para a gente afirmar assim, né, categoricamente, mas energeticamente a gente é uma coisa que a gente falou na segunda, né, que a comunicação, esse é o chakra laríngeo da comunicação, ele compreende a fala e o ouvir também, né? E aí, com essa questão do limite, né, dificuldade por limite, isso apareceu muito lá na enquete, né? Muita gente comentou isso. Tenho medo de me posicionar porque posso perder o amor do outro. Isso são questões geralmente que vêm de muito tempo, né? Que vem lá da nossa infância. São questões que geralmente acompanham a gente há décadas, né? E aí tem alguns materiais, né? Alguns autores que estudam as couraças. Eu não vou entrar aqui nesse tema, mas se você quiser pesquisar depois, tem bastante material sobre isso. O que eu queria comentar, que eu acho que eu vi bastante na enquete, foi uma coisa que eu também respondi, essa questão da gente, às vezes, não se posicionar, né, esse medo de perder o amor, está ligado muito à nossa infância, né? E aí, uma coisa que tem ajudado, a Gênia já trouxe sobre isso na segunda-feira, uma ferramenta, assim, muito especial, que tem me ajudado muito, né? Eu tenho essa questão também da dificuldade de pôr limite, porque lá na infância não podia pôr limite, né? Eu tinha que aceitar tudo que viesse, né? Às vezes as crianças têm esse ponto em comum. E aí, uma ferramenta que ajuda muito nessa purificação da comunicação é a comunicação não violenta, né? A G comentou na segunda. Eu tenho usado bastante essa técnica há alguns anos, que ela ensina a gente a falar a partir do que a gente sente, né? E não acusar, porque a nossa dificuldade por limites é que às vezes quando a gente vai pôr,
sai de uma forma truncada e a pessoa que escuta não gosta e às vezes tem algum conflito na relação, né? E aí na comunicação não violenta a gente aprende, né? Eu estou treinando essa técnica a falar a partir do que a gente sente. Então, ao invés de acusar a pessoa, falar, não gosto de você porque você é chato ou porque você é crítico, a gente fala, né? Quando você fala assim comigo, eu me sinto triste ou a minha autoestima fica abalada. Eu até sinto vontade, de repente, de me afastar de você porque eu fico me sentindo para baixo, né? E aí, quando eu fui começar a treinar essa técnica da comunicação não violenta, o que eu percebi é que eu tenho vergonha de falar como eu me sinto, né? Justamente porque lá na infância, tanto na escola quanto na família, não tinha muito, as pessoas não falavam muito sobre sentimentos, né? Era um assunto meio tabu. Então, eu não pratiquei, não aprendi. Então, muitas dessas coisas, quando a gente vai desenrolando, a gente chega em questões muito antigas nossas, né? Então, por isso que essa jornada, assim, a gente tá querendo fazê-la de forma mais prática possível. Então, eu reforço essa dica aqui que a Jane já tinha dado na aula sobre a comunicação não violenta, que é uma ferramenta muito potente para a gente purificar o nosso quinto chakra. Eu fecho aqui e deixo para quem quiser comentar ou fazer outras perguntas. Eu queria aproveitar a fala da Francisca, que é a questão do sintoma no corpo físico, que é assim, eu também, foi aqui, a partir desse conhecimento aqui na escola, né, que eu me despertei aí para essa questão das doenças psicossomáticas, né? Hoje eu estou estudando na pós-graduação que eu estou fazendo, mas mesmo sem entrar nesse aprofundamento do que é essas doenças psicossomáticas, tem um livro que Angelina nos indicou lá desde a primeira vez que eu fiz que eu fiz o primeiro curso, que é o livro do Cure Seu Corpo, de Louise Hay. É um livro que ele é simples no sentido de que ele traz uma tabela mostrando quais são os sintomas que a gente tem no corpo físico, né, de doenças, de doença mesmo de desequilíbrio, e a correlação disso com o nosso, né, com causas emocionais. Então, quando a gente está. E aí casa tudo aqui com a energia dos chakras. Então, assim, para mim foi uma descoberta incrível. Então, quando a gente olha as doenças relacionadas com o ouvido, seja otite, seja uma inflamação, seja um zumbido, isso tem a ver com o que a gente não quer escutar, tá? Não quero escutar. Às vezes não é, às vezes é o que vem tá lá fora. Eu não quero escutar o que está vindo fora. E às vezes também eu não quero escutar o meu de dentro para fora. Ao ano passado, eu tive foi uma mistura de buchismo com um zumbido no ouvido. Fui para médico e fiz todos aqueles exames, não identifiquei nada biológico, né? Nenhuma causa biológica. O bruxismo, que também está nessa região aqui, então tem a ver de você estar ali numa tensão, e isso foi principalmente em um oriundo do período em que minha irmã teve câncer, né? Então, isso era um fato. E o outro do zumbido, que depois que eu vi que não tinha nenhum diagnóstico, eu correlacionei isso com exatamente com isso. O que eu não estou querendo escutar? Aí, o que eu comecei a interagir com isso? Eu comecei a falar para mim assim, eu estou te escutando, eu estou percebendo você. Então, eu comecei a dialogar com esse zumbido na minha coisa. Desapareceu, desapareceu. Não tomei nenhum remédio, não fiz, sabe? Desapareceu. Né? Então, eu gosto muito de olhar para esse livro, toda vez que tem alguma coisa, ou aparece no sonho algum sintoma físico, é batata. Pode ir lá olhar, você vai ver qual é a causa provável na questão emocional.
Quem mais tem aí uma pergunta, uma dúvida? Enquanto vocês vão pensando aí, eu fiquei de trazer, né, rapidamente aqui um sonho que responde a pergunta da Estael. Ela me falou que vai assistir a gravação depois. A pergunta dela é como é que a gente concilia, né, questões de transição, de carreira, de ganhar dinheiro, fazer o que gosta. Eu não vou contar o sonho todo porque era meio longo, mas eu vou contar o que eu entendi do sonho, né? O recado que veio de um sonho para mim é que eu estava com as minhas partes separadas, né? Tinha uma parte que trabalhava com a coisa que faz dinheiro, tinha outra parte que faz o que se sente apaixonada e se sente feliz. E o que o sonho me mostrou é que eu não estava integrada dentro de mim, essas partes dentro de mim estavam separadas, né? E que eu já podia uni-las. E aí no sonho aparecia um carrão azul celeste, eu já estava me preparando para a jornada, né? Acho que a Déia lembra desse sonho que eu contei na roda. E essa jornada me trouxe muitos sonhos sobre o quinto chakra, mesmo antes de começar, quando a gente estava na organização. E esse foi um dos sonhos assim que eu agradeço muito de ter recebido, que me mostrou que essa integração que a gente faz dentro da gente também se manifesta fora. Então, está, eu contei aí para depois você assistir. Nenhuma perguntinha mais, nenhuma dúvida, curiosidade. Eu vou falar só uma frase para complementar a fala de G, que só para ratificar o que a gente sempre diz, que a aceitação é o primeiro passo para a cura, né? Então, quando você aceita que existe uma questão, existe um problema, reconhece aquilo, olha para aquilo, enxerga, dialoga, você se movimenta para a cura. Fica aí, só para registrar mais uma vez, porque a gente sempre está enfatizando essa fala. Só reconhecer. É, Eu reconheço que eu tenho determinada questão. Quando eu reconheci que eu era uma viciada. Aí depois do reconhecimento é que as coisas começam a acontecer. é isso mesmo, Dé. Faz parte aí do nosso script de tratar dos sonhos na matéria, né? É esse reconhecimento. Diga, Francisca, você está com a mão levantada ainda, é a da Oi. mesma? Não, já que ninguém quer falar, eu falo. Aproveitando aqui que tem a colega aí que faz biodança, né, Marina? Que assim, eu me lembrei do meu Minotauro, que é um processo interessante para trabalhar essa questão das sombras. E assim, tipo, como se fosse uma sugestão também para as pessoas, né? Essa questão do projeto Minotauro. E outra coisa que me ajudou bastante a trabalhar o quinto chakra foi uma vivência que eu fiz um tempo chamada A1. Não sei se vocês já ouviram falar. O A1 é, é, é assim, ele trabalha muito a nossa energia masculina, porque às vezes a gente vai se retraindo, fica muito yin, né? Então, o A1 ajuda, né? Porque tem o yin e o yang, né? Ajuda a Uhum. gente a trabalhar essa questão do yang, de se posicionar, de se colocar, de cuspir os sapos, porque, na verdade, a vivência, ela se baseia justamente nisso, em cuspir os sapos, sabe? É uma vivência muito interessante, que tem que ser feita por pessoas bem capacitadas para dar o apoio. Eu vou descrever aqui rapidamente. A gente fica num local, né, com pessoas que a gente nunca viu na nossa frente, a maioria, né? Eu me lembro que estava eu e uma amiga que eu conhecia, mas, tipo assim, mais umas 20 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Aí, o que que dizem? Para a gente colocar para fora tudo o que, como é que eu explico assim? Tipo assim, trabalhar a nossa agressividade. Isso a gente faz de uma maneira verbal, sabe? Aí a gente sai, mas assim,
colocando muita coisa para fora mesmo, falando coisas que a gente queria ter falado para alguma pessoa que nos machucou, nos ofendeu, assim, para uma pessoa que a gente geralmente nunca viu na vida, né? E ficam terapeutas em volta dessa atividade para dar como é que a gente diz? O continente, mas o continente que a gente chama de biodança, né? Mas para dar o apoio emocional, porque muita gente surta, entendeu? Muita gente começa a chorar, muita gente, sei lá, convulsiona. Assim, acontece N catarses. É uma experiência muito boa. Quem puder fazer, as pessoas que moram em Brasília, porque eu fiz nessa época eu morava em Brasília, né? Então, em Brasília, eu não sei se por ser o centro do país, que tem essa questão do centro magnético também, né? Do país, do Uhum. planeta, lá acontece muita coisa boa, assim, em relação à espiritualidade, né? Quando eu estava lá, eu tive muitas vivências boas na Chapada dos Veadeiros também, né? Que inclusive agora tem a Escola da Aura lá, né? Então, Isso, em assim, Alto Paraíso. existe. Pois é, em Alto Paraíso, pois é, em Alto Paraíso tem muita coisa boa. Então, existe algumas atividades assim que podem nos aliviar, digamos, né, nessa questão. E eu cito aqui duas delas. Uma é o A1, a vivência A1, e a outra é a vivência do Minotauro, né, Marina? Você já fez Minotauro? E já fiz. Para quem não Pois conhece, é. é a vivência terapêutica da biodança. Eu vou procurar o A1, Francisca, porque eu estou em Brasília. Obrigada pela dica. Uhum. Ah, É muito interessante conhecer essas novas possibilidades, né? Gê, Então, você quer projetar o... é isso. Vou colocar aqui o resultado da enquete, né? Que é só a gente vê como é que nossa egrégora lá, quais são os desafios do quinto chakra, né? E aí o primeiro, né, que mais apareceu, foi o manifestar meus dons e talentos, pois dizer o que sinto para os outros, né? Marina até falou um pouquinho sobre isso, a partir da pergunta também de Francisca. Também o outro, me posicionar e pôr limite, pois tenho medo de magoar as pessoas. E o quarto, nem sempre consigo viver minhas verdades, porque temo perder a aprovação e amor, que na verdade também se relaciona com dizer o que sente também, né? Também tá correlacionado. Sobre esse manifestar os dons e talentos, é natural ele chegar tão fortemente, né? Porque como a gente chega em uma determinada fase da vida, como eu comentei na segunda-feira, a coisa começa a sacudir, nos sacudir, né? De a gente se questionar de onde eu estou recebendo de onde está vindo a energia do dinheiro, se ele isso está alinhada com as minhas verdades, com o que eu acredito, com o que está no meu coração, se eu acordo feliz para fazer o que eu tenho feito. Então, é natural ter esses questionamentos, principalmente se lá atrás, na sua história, as escolhas que você fez, quais foram como é que você foi guiada para tomar essas decisões, de qual curso que você vai buscar, de que tipo de trabalho é que você vai ter, se você foi de alguma forma é, assim, influenciada, por exemplo, para ir trabalhar no serviço público, porque era ali que lhe dá segurança. Eu tive uma mentorada em um projeto que eu sou voluntária, um programa para mulheres, em que a questão dela era exatamente essa. Ela veio de uma família, acho que ela tem menos de 50 anos, ela veio de uma família em que ela sempre escutou de que
ela é negra, né? Então, assim, tem uma história de que só o serviço público é que daria condições para elas se sustentarem, e daria, né, essa coisa da sobrevivência. Então, todo mundo na família dela, a mãe, tios e tal, todo mundo ia para o serviço público. Então, ela cresceu com isso. Você vai estudar e você vai escolher ou vai trabalhar em algo que seja do serviço público. E ela trabalha. Só que, no fundo, o que ela gosta de fazer é na área de turismo. E aí ela ainda já muito bem mais avançado, né, que ela foi fazer a faculdade de turismo, e só agora, nesses 40 e poucos anos, é que ela estava sendo sacudida, e ela queria empreender, já estava começando a empreender, mas ficava nessa dicotomia entre se eu largo isso, porque aqui é o certo, e aqui eu vou empreender, enfim. Isso é o que a realidade de muitas pessoas é, né, é, nessa fase da vida. Então, eu convido vocês para que venha no sábado para a gente trabalhar mais essa questão dos dons e talentos. Porque esses dons e talentos, muitas vezes, eles ficaram esquecidos ao longo do tempo. Ficaram esquecidos lá naquela criança que tinha espontaneidade, que gostava de determinadas coisas, né? E que, por alguma influência ou por algum ditado, quem não viveu teve algum ditado popular na sua história que isso se transformou em uma crença, né? E você foi seguindo o fluxo da vida, né? Então, é isso que a gente vai fazer lá, que é ajudar vocês a resgatarem, se conectarem com esses dons e talentos. É isso. Diga, Marina, é contigo. Eu queria trazer assim uma coisa que os sonhos me ajudaram a entender sobre esse assunto, né, dos dons e talentos. Eu comecei a perceber nos meus sonhos. Eu trabalho há mais de 12 anos com políticas públicas e eu cheguei num momento que eu achei que isso não tinha a ver comigo, né? Mas é da onde vem meu dinheiro. E através dos sonhos eu comecei a ver que lá na origem isso é um dom e um talento meu, porque eu sou uma pessoa idealista. Desde adolescente eu me envolvi em causas sociais, fazia trabalho voluntário, só que eu fui tendo algumas decepções com a carreira, com o trabalho, com isso, com aquilo, com pessoas. E aí essas camadas foram soterrando e eu deixei de perceber que isso também faz parte, né, de uma parte minha, de um propósito meu. E os sonhos, de 2 anos para cá, que eu comecei a trazer meus sonhos nas rodas, né, tem 3 anos que eu estudo sonhos aqui na escola, eu comecei a perceber que os sonhos estavam me trazendo essa lembrança. E que eu também fiquei presente que o trabalho pode ter a ver com os nossos dons e talentos, mas ainda assim ele traz desafios profundos, que muitas vezes causam fricções internas, aí a gente às vezes não consegue lidar com aquela questão, aí se decepciona e acha que aquilo não é para gente. Então, eu comecei a olhar para esses desafios de uma forma diferente, menos romantizada para esse trabalho, né? Comecei a ver que esses desafios também iam me fazer crescer. Essa carreira, apesar de ter a ver com meu propósito, ela nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser algo assim fluido. Quer dizer, vai fluir se eu estiver aberta para olhar para aquele desafio. Se eu me Uhum. fechar e falar, não quero saber disso, o desafio vai continuar vindo, né? Então, é isso que eu tenho significado através dos meus sonhos, né? Que os desafios vêm, né? Não é mar de rosas, mas quando eu estou aberta para eles, aí eu cresço, né? E consigo dar um passinho a mais, porque realmente trabalhar no ambiente da política tem todos os desafios, né? Como em todas as áreas. E eu percebi pelos meus sonhos que eu estava um pouco iludida, né? Romantizando um pouco a questão. Uhum. Marina, foi excelente você ter trazido essa abordagem, porque quando a gente fala de manifestar os dons e talentos e resgatar o propósito, também às vezes tem um romantismo aí realmente embutido em relação a isso.
E não quer dizer que, ao você refletir sobre o propósito, que você vai ter que chutar o balde e sair do emprego. Às vezes, o que é preciso é você mudar a perspectiva de olhar para esse lugar. Porque a questão em relação ao trabalho é quando o seu foco está no cargo que você exerce, na função que você exerce, e deixa de olhar sobre a perspectiva do impacto que você causa em você e na vida de alguém, que é essa reflexão que o propósito traz. Então, não quer dizer que é para chutar balde. Pode significar você ter uma nova perspectiva, abrir o leque para poder olhar o que é o meu propósito. Seu propósito não é o seu curso que você fez. Não é, eu não sou turismóloga, meu propósito não é ser turismóloga. Aí é essa reflexão que a gente leva para as pessoas. O meu propósito não é ser médico, não é ser escrivã ou ser atendente numa academia. Não, é isso que a gente resgata. E você pode exercer o seu propósito e sendo feliz naquele mesmo lugar onde você está ali trabalhando, por exemplo. Diga, Dea. É, uma fala sobre para aquelas pessoas que, que se veem sem dons e sem talentos. Eu já ouvi isso e é muito comum. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom. Ah, eu não sei o que fazer. Ah, eu não sei fazer nada. É, e eu ouvi essa dica e fez muito sentido para mim, porque eu fiz uma autoavaliação quando eu ouvi isso. Que é, pergunta para sua mãe, pergunta para sua tia, pergunta para as pessoas mais velhas. Como era você criança? O que é que você gostava de fazer criança? Como era seu comportamento? E aí eu fui fazer eu fui responder essas perguntas de como eu era em criança. E eu sempre fui uma criança rodeada de outras crianças. As crianças gostavam de estar comigo. Minha mãe não deixava eu sair para brincar na rua, e aí eu ficava do lado de dentro da grade da minha varanda, e todas as outras crianças do lado de fora. Elas podiam estar na rua brincando, mas elas iam brincar comigo através de uma grade. E aí eu comecei, fui para a adolescência, na escola, as amigas e os amigos queriam estar sempre perto. E ficou muito claro para mim que isso era um dom meu, isso é um talento. Uhum. Então, olha lá para trás e se você não lembra, pergunta para a mãe, para pai, para tia, para avó, para vizinha, sabe aquela vizinha antiga? Como eu era quando era criança, porque fica fácil de identificar. Toda criança, todo ser vivo que está aqui, encarnado nessa dimensão, tem um dom, tem Tem, algum talento. Todo mundo tem. isso mesmo. Obrigada, Dea. Carol, Boa noite. boa noite. Engraçado que eu ia fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com o que a Deia falou, mas ela falou e puxou isso. Eu vi que estava total conectado. Eu estou olhando aqui na tela e a última frase ali quero ser sempre o centro das atenções. Eu não tinha visto essa enquete. E ninguém falou que sim, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu falaria que eu sempre quero ser o centro das atenções? E aí, pelo menos não que eu perceba, eu quero ser sempre o centro das atenções, mas em alguns momentos eu percebo que a minha fala, o meu jeito de falar, eu gesticulo muito, eu falo muito alto. Às vezes eu até interrompo, assim, tipo, pessoas, quando as pessoas estão falando, eu até, vem tão assim, que eu percebo que eu quero chamar atenção. Queria ver o que vocês falam sobre isso. E eu não sei por quê. Para mim, isso está muito conectado com a questão do propósito. Por quê? Durante muito tempo eu fui professora. E o professor, mal ou bem, ele é o centro das atenções, né? Tipo, ele fica ali na frente e tal. E hoje em dia eu tô num trabalho, enchi o saco de ser professora, não quero mais. E quando eu era criança, eu só brincava de escolinha. A única brincadeira que existia era botar as bonecas sentadas e ficar escrevendo num quadro, alguma coisa assim.
E aí hoje eu tô num trabalho que eu não sou nem um pouco o centro das atenções. E parece que eu ainda tô me remoendo. Então, assim, parece que eu não quero ser o centro das atenções, mas ao mesmo tempo eu quero, porque entende essa coisa assim? Eu não sei, gente, eu sou escandalosa. Fala aí, o que que vocês acham? Ai, meu Deus. Agora eu fiquei nervosa se eu quero ser o centro das atenções sempre. Fiquei me sentindo mal. Todos os Falando uma holofotes nela agora, gente. Toda a coisa, atenção. me Espera sinto aí que eu nervosa. vou botar o PIN para ela. Pronto. Coloca ela em Carol, destaque. só para te acalmar um pouquinho, depois que eu botei essa pergunta, eu vi que eu escrevi meio mal, né? Eu devia ter escrito, às vezes tenho vontade de ser o centro das atenções, porque não é sempre, né? Eu escrevi de uma forma que não ficou tão bacana, mas é muito bacana, muito corajoso você trazer esse ponto. Carol, eu acho que essa resposta aí na enquete de 0 me chamou a atenção também. Que muitas vezes a gente não quer assumir isso. Às vezes a gente até quer ser centro das atenções, depende da característica da pessoa, né? Mas isso também pode ter sido abafado. Alguém dizer isso, que eu venho primeiro, lembra quando a gente pergunta assim, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Aí você faz uma lista. Eu fiz esse exercício com meu filho essa semana passada. Aí ele colocou minha família. E eu disse, não, meu filho, a primeira pessoa mais importante é você. Então, assim, a gente não se coloca em holofotes. A gente não se coloca como essa pessoa importante. Então, o centro das atenções passou a ser algo pejorativo, né? Então, também tem aí um viés que é de não responder isso, porque eu nunca tive coragem de assumir que eu quero ser o centro das atenções. Então, todo resultado tem uma percepção aí, tem algo aí embutido, tem um viés. Oi, Carliana. Oi, oi! Ah, eu também. Travou? Não estou te escutando. Abre de novo. Carly, agora você. Agora seu áudio está ligado, mas a gente continua sem te ouvir. Não. Desliga o Bluetooth. Tira o fone de ouvido. Ela saiu para voltar depois. Ela, Você quer comentar os outros, Marina? enquanto ela volta aí, só para comentar, eu coloquei na enquete assim, manifestar os dons e talentos de uma forma ampla, né? Porque o sonho de todo mundo é trabalhar, né, com os dons e talentos. E eu senti de botar de uma forma mais ampla, porque tem também essa possibilidade da gente manifestar os dons e talentos, como eu estou fazendo aqui na Escola da Aura, né? Eu gosto muito de estudar esses temas, sempre tive muita ligação com sonhos. E aí eu decidi esse ano oferecer a minha roda de interpretação para oferecer um novo talento, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha oferecido, que é essa minha facilidade de entender esse idioma sutil, né? Que eu tenho estudado aqui na Escola da Aura. E eu acho interessante porque é a hora da minha semana que mais me traz energia. Eu descobri isso fazendo. Eu saio da minha roda, eu doei ali uma hora e pouco do meu tempo para as pessoas, e a minha energia sobe, e eu comecei a achar isso incrível. Então, essas coisas que a gente faz, às vezes, também sem ganhar dinheiro, também vão nos dando notícias do que ilumina a gente interior, faz o nosso sol interior brilhar, né? Então, às vezes, quando a gente começa a oferecer esses serviços que a gente chama de serviço voluntário, né? Que o Prembaba chama de serviço, acho que não interessado, que ele fala, SEVA, Desinteressado. desinteressado, é É. também uma forma da gente ir entrando em contato, né? Então, eu também recomendo, dou essa dica, que para mim está sendo muito bom. Eu fazia trabalhos voluntários no passado, mas não necessariamente com coisas que eram talentos. Eu descobri agora que você juntar também um dom e um talento com um trabalho voluntário é uma delícia. Eu estou adorando. Tá aí.
Carliana, você Oi, já consegue voltei. falar? Agora Pronto, consigo, ótimo. sim. Eu gostei de todas as perguntas, né, da enquete. Me deu vontade de marcar em todas. No final, procurei, assim, todas as respostas. E voltando a esse ponto Todas aqui as do... alternativas acima. Oh, meu áudio está ligado. Foi, gente, estava procurando essa. Eu queria marcar porque cada fase da vida, né, vem uma... Eu comecei a falar há pouco tempo, mas antes eu não falava. Então, assim, eu tinha voz baixa, a voz não saía. Então, todas essas perguntas aqui eu me encaixei, agora em fases diferentes. Falando sobre dons e talentos, o que eu vi agora no finalzinho, Marina falando, eu no voluntário sou maravilhosa. Nossa, eu me entrego de corpo e alma. Agora, profissionalmente, ainda não dei o passo. E sábado já marquei na minha agenda para participar com vocês, porque o meu passo é para acontecer agora em setembro. Então, assim, não tem mais Uau, desculpa. que Não tem, responsa! não tem mais desculpa, entendeu? Porque, assim, eu fiz uma transição de carreira, saí do comércio e depois fui cuidar de mim. Tempo para mim. Uhum. Tempo para meditar, né? Uma TPM aí, e então eu agora tenho que fazer virar essa chave, né? Então, os sonhos me É. acompanham. Tanto é que quando foi para eu sair do comércio, doeu demais, mas doeu tanto, 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 parecia um parto. Tudo para mim é exagerado. Divórcio para mim é de exagerar. Foi um exagero, foi dor demais. E a questão dessa transição. E aí eu me perguntei, e agora eu vou fazer o quê? Minha voz interior me respondeu: use seus dons e talentos. Então foi bem claro. E eu Uau. aí fiz outra pergunta outra vez. E aí? Use suas mãos. Ai, eu. Ai, aí foi quando eu fiz o curso do Reiki, fiz outras também, que é com as mãos. E aí eu venho. E eu fiz um trabalho voluntário no hospital em São Paulo na parte de oncologia, então pacientes terminais. E eu sempre falei para a coordenadora que era o momento mais feliz da minha vida, porque eu estava conectada diretamente com a espiritualidade, com o divino, com os mentores, e assim, minha mente não passava absolutamente nada, outra coisa a não ser luz. Então, para mim, era um momento muito, muito especial. Agora, eu preciso colocar isso na matéria, na prática, para essa questão do dinheiro. Inclusive, eu recebi uma leitura de aura da criança interior, que me deu uma clareza sobre essa questão, porque na minha infância, a minha mentalidade era de próspera, só que tinha as questões da família. Então, a família era que vinha com essa preocupação, que já vinha lá da ancestralidade, dos ancestrais dele. Então, não era uma questão minha. E aí eu estou agora trabalhando também essa questão da leitura da criança interior, para eu conhecer essa criança interior, porque eu não lembro da minha criança até os 6 anos, né? Na minha infância até os 6 anos, lembro a partir dos 7 anos. E aí, na Uhum. leitura da aura, que eu estou fazendo esse reconhecimento. Mas é isso, meninas, gratidão. Oh, Gratidão. faz parte da jornada, Carly. Faz parte. Essa Oi, jornada está Francisco. me chacoalhando. Isso Francisca, você tem mesmo. outra pergunta? Vai lá. É, é, assim, não seria nenhuma pergunta, mas uma colocação. É porque o pessoal está falando muito nessa questão assim do se permitir, de trocar, né, realmente o foco, assim, do que faz na vida. E assim, para mim, uma das coisas que foi mais difícil nessa questão, e ainda está sendo, né, é eu achar que mereço, né? Tipo assim, eu também achar que consigo, tipo assim, que eu sou capaz, né? Assim, eu me sinto, na maioria das vezes, como se fosse um cachorro que caiu da mudança, do caminhão de mudança, né? Perdida.
perdida, né? Olha, agora eu tô num emprego que, tipo assim, me dá a sobrevivência, apenas a sobrevivência, né? Mas, assim, eu sonho muito alto, né? Um dia desse, até um amigo meu me disse que acha que eu sou megalomaníaca, porque, tipo assim, eu não tenho praticamente nada, né? Aí eu sonho alto, mas mesmo daquela questão do diabinho do lado e o anjinho do outro. Aí o meu anjinho fica fazendo aqueles sonhos, querendo, desejando aquelas coisas enormes. Aí o diabinho do outro lado, de plantão, né? Disse, não, tu não é capaz, não, tu não vai conseguir, entendeu? Aí essa questão de eu mesma me sabotar, eu mesma puxar o meu tapete, é muito, deixa eu ver como é que a gente explica, é muito difícil para eu superar, entendeu? Para eu conseguir matar esse diabinho, né? Uhum. Acho que foi ontem, um amigo botou num grupo que eu participo uma história de que ele estava fugindo do monstro, que ele estava fugindo de vários monstros, coisa e tal. Aí eu achei tão interessante a história que uma amiga contou no próprio grupo. Ela disse que uma pessoa, o monstro começou a correr, essa pessoa começou a correr, e o monstro começou a correr, e ela corria, e quanto mais ela corria, mais o monstro corria, e haja correr, haja correr. Aí até com uma hora a pessoa parou, virou, aí disse que olhou cara a cara para o monstro, aí disse assim, afinal, por que que você me persegue? Aí o monstro diz assim, eu não sei, o medo é seu. Aí eu, meu Deus do céu, tá vendo? Então, na verdade, são os meus medos que me perseguem mesmo. Ah, é para isso que a gente está aqui, né? Fazendo essa jornada pessoal, né? Não só a jornada do chakra, mas fazendo essa jornada para a gente alcançar essa evolução. E vocês sabem, né? Eu tenho 61 anos, meu caminho é bastante longo desde quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Desde quando eu me mudei para a capital, que é onde tinha o recurso para acionar uma psicóloga, um psicanalista, a primeira coisa que eu fiz foi procurar é, uma psicanalista, depois terapeuta, enfim. Eu sempre fiz terapia durante muito tempo. Mas e acredito que muitas de vocês estão no mesmo processo, né? Pode ter feito isso. Mas só foi a partir do momento em que eu reconheci a dimensão espiritual do ser humano, que tudo começou a acelerar o processo. Nesses últimos 5 anos, eu dizer que eu tive uma evolução muito maior do que nos 30 que eu tinha feito lá atrás. Claro, coisa vem acumulando, mas os 5 que eu alcancei, a partir do momento em que eu comecei a enxergar que eu tenho uma dimensão espiritual. Porque tratar, tudo isso que você falou, Francisca, tudo isso eu sempre tive. E cada pessoa tem sua história. Você tem seus medos, você tem seus sabotadores, você tem as suas inseguranças. Todas nós temos aí, cada qual da sua história. Todo mundo está gravadinho lá na nossa memória, na memória, não é memória do cérebro, não, mas na memória das células. Quando a gente começa nesse processo espiritual, não é que isso deixa de existir, mas a gente agora já conta com a preciosa ajuda do nosso espírito, do nosso divino, do ser superior. Essa é uma ajuda fenomenal que a gente recebe para trabalhar aqui.
Então, quando a gente faz a jornada dos chakras, é para poder dar uma mexida na gente. Peraí, o que que tem ainda no primeiro chakra? O que que ainda tem no segundo? E, ou seja, vai ajudando a você fazer. Eu vejo a jornada do chakra como uma ressonância. Ressonância não faz um mapeamento, faz um mapeamento energético da gente, como se a gente entrasse em uma máquina e a gente fizesse esse mapeamento. E, junto com isso, os sonhos que vai trazendo para a gente. Onde é que isso se originou? Vai fazendo aos pouquinhos, onde é que isso vai trazendo? Então, toda vez que a gente vai trazendo para a consciência, a gente vai dando um salto que anos de terapia, estou falando por mim, que eu experimentei, e que eu não tive essa consciência. Terapia ajudou em outros processos, ajudou, fiz regressões e coisa e tal. Mas essa agilidade, vamos dizer assim, foi aqui, no caminho dos sonhos. E uma espiritualidade desvinculada da religião. Essa que é o mais fantástico, que é mesmo esse reconhecimento dessa nossa dimensão, né? Então, a gente vai, tudo isso aqui, que está aqui nessas respostas, que são desafio do quinto, se a gente fizer a ressonância de cada um dos chakras, a gente vai ver que tem algumas coisas. E se a gente começar a fazer um mapa dos nossos sonhos, você vai começando a conectar o que é que está vindo se repetindo, que personagem que vai se repetindo, que parte do corpo é que está aparecendo mais, e aí você vai buscando, inclusive, agora outras ferramentas de intervenção, porque aqui a gente não trabalha as ferramentas, buscando, né, ferramentas complementares para poder ir mais fundo naquele assunto. Olha, me alonguei, já até caminhei mais do que era para coisa, mas assim, é que foi tão transformador isso, que parece, e que assim, hoje eu sinto como tão fácil de você entender que você é essa dimensão espiritual, tem essa dimensão espiritual, tem todas as demais, e que você, o universo é rico, que o universo é rico, e que você pode experimentar mesmo com 60 anos de idade. Então, quando a gente fala sobre dons e talentos, já escutei gente dizendo, o quê? Com 60 anos eu vou lá lembrar, querer lembrar do que eu era quando criança? Para quê? Eu já vivi até aqui com isso. Não, eu tenho pelo menos 20. Meu pai está com 94. Eu tenho mais 20, pelo menos. Eu quero colocar. Né? E não é só colocar, eu quero me apropriar desses meus dons e talentos. Né? Enfim, Eu desculpa queria aí, Marininha. Eu queria só complementar para dar uma pincelada aqui no que a Carol tinha colocado, que também tem a ver com o que a Francisca trouxe, né? É uma pincelada, né? Porque esse tema é muito profundo, dessa questão dos pactos de vingança. Como a Francisca comentou, esses medos, né, que comandam a nossa vida, geralmente têm origem na infância, né? Então, eu sinto que é inevitável nesses processos, como essa jornada, a gente olhar para a infância, né? A gente precisa fazer esse mergulho e muitas vezes é inconveniente, é doloroso, mas essa criança, todas nós temos uma criança com dorzinhas, né? Que ainda não foram sanadas, e foi essa criança lá atrás que não tinha poder, que ainda não tinha o intelecto formado, não tinha como se defender, que lançou alguns decretos de vingança, que são inconscientes, e aí eles estão sendo reproduzidos até os dias de hoje, porque como eles são tão antigos, às vezes começaram quando a gente tinha 2 anos, 4 anos, a gente esqueceu deles há décadas. E os sonhos são uma ferramenta muito rica. A gente que tem rodas, a gente vê com frequência o sonho trazendo dinâmicas, assim, de quando a pessoa tinha 3, 4,
né? Aparece um 3, aí você pergunta, ou alguma coisa da época da pessoa que ela tinha 3 anos. Aí você pergunta, o que aconteceu na sua vida nessa idade? Aí às vezes a pessoa fala, nada. Aí de repente ela, pera, lembrei. E aí começa a puxar aquele novelo de linha, né? Então, às vezes, assim, eu sinto que o que o sonho está pedindo é para a gente dar um colo, né? A gente dar um acolhimento para essa criança, conversar com essa criança, né? Então, muito daquela lista ali que estava na enquete, muito daquelas coisas tem a ver com medo de se posicionar, medo de falar a verdade, medo de magoar alguém, porque geralmente aconteceu alguma coisa lá atrás e a gente foi impedida de se manifestar, né? Então, eu tenho bastante esses medos. Uma coisa que eu tenho trabalhado com a minha criança é de olhar mesmo no espelho, né? Procurar nos meus olhos aquela criancinha de 5, 6 anos. E uma coisa que hoje eu falo para ela, para acolhê-la, naquela época, você nem sempre convivia com pessoas que sabiam receber, acolher seus sentimentos, ter paciência. Hoje, eu adulta, posso te ajudar, porque hoje eu posso escolher meus relacionamentos. Eu posso escolher me abrir, eu posso escolher conversar com pessoas que já estão preparadas para me acolher, para me escutar sem julgamento. Então, eu vou pegar a sua mão e eu, adulta, vou te levar até uma pessoa que consegue te ouvir. Eu falo comigo como se eu estivesse realmente falando com uma criança de 5 anos, com todo o meu carinho e eu sinto que muitas vezes o que o sonho mais quer é isso, que a gente se dê esse amor, esse carinho, que as pessoas ao nosso redor ou não sabiam dar, ou estavam muito ocupadas e não podiam dar. E agora a gente precisa se dar. E eu sinto que é assim, Carol, que esses pactos de vingança eles vão se dissolvendo, sabe? Com muito amor. E esse amor parte primeiro da gente. Meu Deus, eu fico tão feliz de fazer parte disso, gente. Eu não tenho ideia. Eu, assim como Gênia, eu não fiz terapia, não, ao longo da minha vida, porque não era uma coisa cultivada pela família, assim, não é cultural da minha família falar em terapia. Então, minha terapia foi a vida. Mas eu também, nos últimos anos, aqui dentro da escola, tive curas incríveis. E uma delas que relaciona com esse chakra era o engolir sapo. Sabe uma dor na garganta, um choro preso? Assim, eu sei o que é isso. Eu senti inúmeras vezes, de doer, mas de doer de verdade. E aqui na escola, aqui nessa família, aqui nessa egrégora, para quem está chegando, seja bem-vindo e acredite, porque as coisas aqui acontecem como no, como é o nome daquilo? Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 era a proposta dele, né? Mas é muito real o que acontece aqui, a velocidade com a qual as curas acontecem. Porque a gente está, assim, num ambiente acolhedor, num ambiente seguro, num ambiente de cura, uma egrégora forte. E eu nunca mais senti isso. E quando alguma coisa que eu não coloco para fora, que fica me cutucando, eu já vou botar. Tanto que tem uma frase ali na enquete que diz assim que as minhas palavras podem magoar outras pessoas. Eu me identifiquei super hoje com aquilo, porque eu escolhi, hoje eu prefiro magoar o outro do que sentir aquilo que eu sentia antes. Se minha palavra magoar, me desculpe, mas eu preciso falar, eu preciso botar para fora. Eu nunca mais, não vou retroceder, dar um passo para trás e sentir aquilo que eu senti ao longo dos meus 40 anos. Eu já vou fazer 50, né? Foi bem mais que isso. Eu é que bem sei o quanto me doeu engolir sapos. Quantas vezes eu quis me expressar e não tive força para aquilo. Então, às vezes sim, às vezes você tem que ser egoísta e olhar para si, por si. Porque se você não fizer isso por você, quem fará, né? Quem fará? Claro que se você puder ser mais gentil, aí voltando naquela coisa da palavra não violenta,
da Uhum. comunicação não violenta, melhor. Eu não sou muito agressiva. Às vezes eu falo brincando e magoo os outros. Pô, desculpa, mas você está muito sensível. Já eu tenho dito isso agora várias vezes. E você está muito sensível. Vamos olhar para isso aí. Porque não leva para o coração. Aí eu já mando ler os 4 compromissos, não leva para o coração, só ouça o que eu estou dizendo, porque é muito delicado também essa questão de você ligar o sincerômetro. É delicado. Era essa a minha contribuição. Eu sei bem o que você está dizendo, viu, Dea? Meu filho chega bem assim, por que você está falando assim comigo? Tão assim. Eu falei, como assim? Assim, estou falando, estou tranquila, não vou insistir, enfim. Já vou passar para a Marina aí para fazer os encaminhamentos finais. Mas, queria trazer, a Carol trouxe aí no chat, para também não deixar nada para depois, né? Para ir, se chegou, é para poder ir refletindo sobre isso, né? Carol disse assim, o que é que vai ser depois da jornada, né? Se eu vou para outra jornada. Carol, é natural a gente é, querer ter, é mais, vamos dizer assim, tranquilo a gente ter alguém que está ali segurando na mão da gente, fazendo resposta o tempo todo na vida da gente. Mas lembra que uma das coisas que a gente, neste trabalho da escola, que é a gente se tornar autossuficiente no sentido da gente caminhar com nossas próprias pernas. A gente está despertando, ajudando vocês a despertar para alguns temas, para olhar para você. Então, aqui, mesmo nas rodas dos sonhos, o objetivo é que você corra no sentido de você e você sabe que você tem a autorresponsabilidade, que a responsabilidade pelas mudanças é sua, né? E você sabe onde buscar ajuda, tá? Então, leva esse pontinho aí para poder você refletir o que que ainda você precisa de ajuda, qual é o ponto que você precisa de ajuda, e mais adiante, para você ir ampliando as ajudas, entendeu? Então, não sei se eu estou me fazendo refletir, fazer clara, mas por que que isso me veio? Quando a gente trabalha com os sonhos, e a gente escuta isso aqui sempre, ele precisa ser trabalhado. Quando acontece uma interpretação de sonhos, quando a gente trabalha uma jornada, né, traz uma jornada para vocês, é para que vocês reflitam e comecem a colocar na matéria. Tudo que a gente vem trazendo é na prática, na prática. O sonho que não é trabalhado, é só interpretado, e eu já tive situações em que, já tive pessoas aqui que chegou uma hora que eu disse, olha, tá na hora, você só fica fazendo interpretação de sonho. Então, precisa trabalhar e fazer, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu estou me sentindo super confortável em trazer essa fala para você, que vale para todas nós, né? Angelina, às vezes, nos dá essa sacudida entre nós, no nosso grupo, né? Então, não viva de jornada. Construa a sua própria jornada de evolução. E nós estamos aqui para ir ajudando, mas você não precisa estar em todas as jornadas para poder fazer isso. Tá? Eu acabei me alongando, porque eu senti que essa coisa da autorresponsabilidade ela faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas para Carol? complementar, também é importante, né, Carol, o que a Déia falou, né, da egrégora, né? A egrégora tem uma força que impulsiona muito o nosso trabalho. E aí, adiantando uma informação bacana, vai ter curso de interpretação de sonhos, para quem ainda não fez, logo no final da jornada a gente vai anunciar.
E tem as outras atividades da Escola da Aura, que são muitas, né? Cursos, retiros. Então, se você ainda não tiver nos grupos, me dá um toque que eu te coloco. Porque essa egrégora, eu gostei do que a Déia falou, 50 em 5, mais ou menos isso. É isso aí. Pessoal, estamos encaminhando aqui para o final. Alguém quer trazer algum ponto, algum questionamento, alguma preocupação? Lembra Então, do desafio para domingo. Como eu está ia seu falar isso. desafio? Temos o desafio que foi lançado na aula. Pois não, Francisca? Oi, gente. Eu quero falar essa questão da comunicação. Algumas pessoas até falaram aí da comunicação não violenta, né? Eu eu estou trazendo assim para minha vida o seguinte, de ser mais assertiva, né? É assim, eu falar o que eu penso de maneira calma, tranquila, e de certa forma demonstrando também, tipo assim, um limite. Olha, eu vou até aqui, você só vem até ali, né? Deixando as coisas bem claras nas relações, porque assim, eu já tive muitos problemas de relação, né? Onde eu admito, eu não sabia me colocar, eu não sabia determinar os limites. Aí, pro final, aí eu ficava, ai, coitadinha de mim, ai, eu fui, como é que a gente diz assim? Eu fui machucada, né? Mas, na verdade, tipo assim, eu armava. Hoje eu tenho consciência disso, depois de muita terapia, de muito me estudar, né? Mas eu armava todo o palco, né? Digamos, até um circo, né? Para depois eu ficar saindo de vítima, na maioria das vezes, entendeu? Então, hoje em dia, eu já estou aprendendo mais essa questão da assertividade, né, nas relações, dizer, não, olha, eu não posso fazer os 100%, eu só consigo ir até 60%. Então, deixando essas questões bem claras, dizendo também Francisca, o limite do outro. Sim, estamos na hora, né? eu vejo. Então, tá Não, bom. uma coisa que eu queria reforçar, eu vejo que você não aprendeu só a ser assertiva, você aprendeu uma coisa que a Jane acabou de trazer que é muito importante, né? A autorresponsabilidade, né? Quando a gente tem essa autorresponsabilidade presente, a gente sabe que depois não adianta a gente se vitimizar, né? A gente tem que se empoderar, colocar os limites. Então, esse tema da autorresponsabilidade é muito importante nos relacionamentos, né? A gente se cuidar, falar, não, eu agora cuido de mim. Eu não sou mais aquela criança que não sabia se proteger, agora eu sei, eu posso pôr limite, eu posso falar, eu não vou conviver com você mais, porque essa convivência me machuca muito, eu vou procurar outras pessoas que me fazem bem, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, eu já tenho recursos, força, inteligência, né? Então, quando a gente assume essa autorresponsabilidade, a gente começa a se colocar, botar os limites, é uma sensação de liberdade muito gostosa, né? Assim, que eu sinto que é isso que você está trazendo, né? Uma alegria, né? Que vem assim do nosso interior. E entra nessa questão que vocês disseram da não violência, porque assim, não é porque a gente não vai permitir ser ferido que a gente tenha que ferir o outro, não. A gente deixando as coisas de maneira bem clara nas relações, nem eu me firo, nem o outro se fere, né? Eu já, tipo assim, sofri muito essa questão do quinto chakra, de engolir sapo, eu já tive gastrite, né? Por último, eu tinha, essa era uma dor muito forte na boca do estômago. Na verdade, quando eu chegava aí para a emergência. Aí chegava lá, eles mediam tudo, faziam todos os exames, não dava nada. Era ansiedade, Era entendeu? sapo, né? Era Botei um ansiedade. sapo aí, Não, é como é se um eu tivesse sapinho. tomado, era um sapão, né? Era como se eu tivesse tomado um soco grande na boca do estômago.
aquele buraco imenso, eu chegava lá passando mal mesmo, sem conseguir respirar, com aquela dor forte, mas eles faziam todos os exames, não era nada, entendeu? Só era uma situação ou uma pessoa que eu não tinha conseguido engolir, né? Mas graças a Deus eu estou melhor nesse sentido do quinto chakra. Então não vou me Que delongar bom, mais, não. que bom, Francisca. Muito feliz de te ouvir, ouvi-las todas. Muito obrigada por essa troca. Eu espero que vocês possam participar da partilha domingo. Tem mais atividade até domingo, mas lá a gente vai ter também mais tempo para aprofundar, trocar. Então, agradeço a todas pela companhia, a Gênia pela minha parceria, minha parceirona aí de Quinto Chakra, uma mulher empoderada com Quinto Chakra forte, que me inspira muito. Um beijo para todas. Boa noite.